Olá, meu irmão, bom dia. Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam sobre nossas vidas, nossos lares e sobre a nossa nação. Que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado e nos lave de toda injustiça e seja nosso forte escudo contra todas as adversidades do mal. Mais uma vez aqui para o nosso encontro da oração da manhã. Oração onde buscamos a presença do Senhor, onde consagramos a nossa vida, nossos planos, nossa família diante do Senhor. E é um privilégio poder acordar todos os dias para poder glorificar o nome do nosso Salvador. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, entramos em Tua gloriosa presença através do sangue de Jesus. O sangue que nos purifica de todo pecado e nos lava de toda injustiça. O sangue que pagou o preço de toda a condenação que havia contra nós, que rasgou a cédula que nosso adversário cobrava dia e noite, foi rasgada pelo preço do sacrifício da cruz, pelo preço do seu sangue derramado na cruz através da vida de Cristo, o teu Filho amado. E é através dele que nos achegamos a Ti, Senhor, para Te agradecer o descanso da noite, a claridade deste novo dia, poder ter a oportunidade de estar, Senhor, nessa manhã falando contigo, ter a oportunidade de nos levantarmos para trabalhar, para estudar, para levar os filhos e netos na escola, Senhor, enfim, para fazer todas as atividades que este dia tem reservado para nós. Por isso nós consagramos este dia a Ti, consagramos a nossa vida, nossas famílias, nossos filhos, Senhor. Tudo o que temos e o que somos colocamos diante da Tua preciosa mão, porque cremos, Senhor, no Teu agir, cremos que podemos confiar em Ti, cremos, Senhor, que Tu és fiel e que Tu fazes, Senhor, infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, como está escrito na Tua palavra. Por isso queremos nessa manhã, Senhor, nos derramar aos Teus pés, rasgar o nosso coração diante de Ti, Senhor, e pedir ao Senhor a Tua graça, a Tua misericórdia, que Teu amor infinito nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, Senhor, nas nossas dificuldades, porque sabemos que somos pó, Senhor, e ao pó voltaremos, mas nós queremos, Senhor, enquanto viver nessa terra, Pai, poder caminhar sobre ela dentro da Tua vontade. Por isso, alinha, Senhor, a nossa vontade à Tua, cumpre a Tua vontade sobre a nossa vida, porque cremos que ela é boa, perfeita e agradável, como está escrito na Tua palavra. Por isso, nós colocamos aos pés da cruz, Senhor, as nossas vontades, colocamos, Senhor, os nossos planos e recebemos do Senhor a Tua vontade e os Teus planos. Porque sabemos, Senhor, que Teus planos são maiores que os nossos e Teus pensamentos mais altos que o nosso. Por isso que nessa manhã nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, alguns dias atrás, por 3 dias seguidos, eu recebi uma palavra de Deus. E quando isso acontece, pela experiência que eu tenho com o Senhor, eu sei que é Deus querendo falar comigo através daquela palavra, através daquele versículo. Então eu convido vocês a observarem se isso acontece com vocês. Se por um acaso você vai abrir o seu celular e está uma palavra ali, e depois em outro momento você vai abrir e está a mesma palavra, ou se alguém envia para você essa palavra, ou se você vai abrir a sua Bíblia e abre em cima dessa palavra, pode crer que Deus está querendo falar contigo. Então eu venho nessa manhã convidar você a observar os sinais de Deus. E um dos sinais dele é exatamente esse. É insistir numa palavra que ele quer que nós possamos parar e dar atenção para essa palavra. Ler, reler, meditar. E ver o que essa palavra está pedindo de você. Se você tem que mudar a sua postura, se você tem que se posicionar de uma determinada maneira,
se você tem que abrir os seus olhos e enxergar da maneira como a palavra está te orientando. Então, algum sinal Deus está te dando através dessa palavra repetida. Então, por 3 dias o Senhor me entregou uma palavra que eu vou compartilhar com vocês agora. Ela encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. E diz assim: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cuja mente é firme, porque ele confia em ti. Durante 3 dias eu recebi essa palavra. E logo um pouquinho abaixo, no versículo 4, está escrito assim: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Olha só, ambos os versículos, eles falam conosco acerca da confiança em Deus, de confiarmos em Deus. Para muitos pode ser difícil, né? Confiar num Deus que você enxerga apenas pelos olhos da fé. A grande maioria das pessoas tem aquele amigo íntimo, aquele amigo ou amiga que ele abre o coração, que ele conversa, que ele ouve os conselhos, que ele pede uma direção e essa pessoa conversa e vai dizendo o ponto de vista dela para você analisar e ver se é isso realmente que você está pretendendo fazer. Mas como confiar num Deus que você só conhece através dos olhos da fé, através de experiências que você já viveu com Ele, através de situações que aconteceram na sua vida e que você sabe que se não fosse através de Deus, por Ele, não aconteceria. O coração do humano, ele é tão incrédulo, a ponto de muitas vezes nós vivenciarmos tudo isso e ainda assim colocarmos dúvida naquilo que Deus fará nas nossas vidas, daquilo que Ele pode fazer. Há pessoas que viveram milagres de Deus e ainda assim não se dobraram ao Senhor de todo o coração, não se converteram ao Senhor de todo o coração. Eu conheço pessoas assim, oro por elas e não vou desistir de orar por elas, porque eu sei que a oração é uma semente e que essa oração ela vai germinar, vai crescer, vai frutificar. E eu vou ver essas pessoas por quem eu tenho orado, cujo coração está ainda, digamos que endurecido. Eu creio que Deus vai transformar esse coração endurecido em um solo fértil. Por isso eu não desisto de orar. Por isso que eu convido a você também não parar de orar pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que você observa, que não querem muito compromisso com o Senhor, né? Nós que estamos aqui diariamente na palavra, diariamente na oração, nós sabemos, né, pelas escrituras, que tudo está se cumprindo, as profecias estão se cumprindo, que está muito próximo o momento de Jesus voltar para buscar a sua igreja. E eu digo a você, meus irmãos, vai subir somente a igreja dele. Na época de Noé, só foi salvo quem estava dentro da arca. E eu digo a vocês, na nossa época atual, no nosso tempo, só será salvo quem estiver dentro da igreja. A igreja é a arca de Deus dos dias atuais. Então procure congregar, procure uma igreja para você estar debaixo da cobertura, procure meditar na palavra de Deus, cumprir o que a palavra de Deus diz, procure ajustar seus relacionamentos com todos, naquilo que depender de você, tenha paz com todos, é isso que a Bíblia diz, essas palavras não são minhas, são da Bíblia. Naquilo que depender de vós, tenha paz com todos. Então, nós temos que procurar aprumar a nossa vida diante de Deus, porque a qualquer instante Jesus pode voltar e a porta da graça vai se fechar. Hoje a porta da graça ainda está aberta, como a porta da arca ficou aberta por 120 dias esperando as pessoas virem, e elas não ficaram. Elas não vieram. Então, eu quero convidar você
a nessa manhã refletir sobre isso, refletir como está a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus, a sua perseverança em Deus. Eu quero só fazer uma correção, não foram 120 dias, ficou aberta por 120 anos. 120 anos. Noé pregando, Noé chamando, Noé pedindo para que as pessoas se arrependessem e viessem, mas ninguém foi. Tanto que foi salvo somente a família de Noé, somente a família de Noé. Tão era grande a dureza do coração do povo. As pessoas ficavam zombando de Noé, achando que ele era um louco. E hoje em dia, quando nós que cremos no Senhor Jesus abrimos a boca e pregamos e ficamos insistindo na mensagem, se arrependam, se convertam, porque a vinda do Senhor está próxima, nós também somos chamados de loucos, de fanáticos, de místicos, enfim, nos rotulam de todas as maneiras. Mas nós estamos todos os dias na presença de Deus e sabemos que a qualquer momento Jesus pode retornar. E quando ele retornar, assim como a porta da arca foi fechada por Deus, porque ela foi fechada pelo lado de fora por Deus, a porta da graça também vai ser fechada por Deus. E quando a porta da graça se fechar, não há mais chance de nós sermos salvos, porque a graça vai ser fechada para nós. Então nós temos que nos arrepender agora, enquanto a porta está aberta, para podermos adentrar na casa do Senhor. Ah, porque eu não gosto da minha igreja, tem muita gente fofoqueira, tem muita gente que é mentirosa, é um bando de pecadores se fingindo de crente. Meu irmão, minha irmã, a salvação ela é individual, é isso que está escrito. E a casa de Deus foi feita para ser um lugar de congregação, onde nós vamos ali para ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, como diz em Isaías 45, ela não volta vazia. A palavra do Senhor é uma semente preciosa que ela entra no coração do homem e produz algo que o Senhor determinou. Tanto que uma mesma palavra pode falar de maneira diversa para cada pessoa que está ali na igreja. Fala de uma maneira para um, de uma outra maneira para outro. E assim ela vai produzir aquilo que Deus determinou que ela produza. Aquele que tem o coração endurecido, que vai só para fazer presença, marcar presença e não absorve nada daquilo que foi pregado, infelizmente essa pessoa está com um coração de pedra, um coração endurecido. E a gente tem que orar por elas, sabe? Porque o juízo final é algo terrível. Se você for ler Apocalipse e meditar, você vai ver que o inferno é algo terrível. E ele vai ser eternamente. Aqueles que não estiverem em Cristo vão padecer no inferno. Vão para esse mundo tenebroso. Então, assim, nós temos que cuidar da nossa salvação, da nossa confiança no Pai, em tudo aquilo que Ele prometeu, em tudo aquilo que a Sua palavra fala, acerca da vida eterna, acerca de morar com Ele no paraíso, acerca de se assentar à mesa dEle para cear, acerca de viver como Ele projetou um governo de justiça através de Jesus. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar. Eu falo isso no plano espiritual. E no plano físico, nós temos também que colocar nossa confiança no Senhor. Quantas vezes eu vivi situações onde eu olhava e dizia, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E de repente, de uma maneira súbita, de uma maneira emergente, surgia uma solução da parte de Deus. Ele abria uma porta, ele colocava diante de mim uma conexão, eu recebia um telefonema, eu recebia uma ajuda, usava pessoas, usava até mesmo situações espirituais para me orientar. E assim surgia a solução daquele problema que aos meus olhos eram impossíveis de serem solucionados. Mas a todos os dias eu tenho buscado amadurecer a minha confiança em Deus. Não posso dizer assim, eu sou uma pessoa que confia 100%, porque isso daí é um processo, meu irmão. É um processo que cada um de nós vai vivendo a cada dia. Mas eu posso dizer a vocês que eu tenho muita confiança em Deus, muita.
Eu não quero ser melhor do que ninguém, dizer, eu tenho plena confiança em Deus, no sentido de ser 100%. Às vezes surge uma dúvida, surge um medo, e quando surgem esses sentimentos, o que eu faço? Eu corro para os pés da cruz. Eu vou aos pés da cruz pedir ao Senhor para tirar aquela dúvida, para tirar aquele medo, para fortalecer o meu coração, para guardar a minha mente, não deixar que eu venha a me entregar aqueles pensamentos malignos, porque a nossa mente é o campo de batalha do inimigo. É o Espírito Santo trabalhando na nossa mente, nos trazendo a lembrança, as promessas e a palavra de Deus, e trazendo em nós os sentimentos que nós precisamos ter para caminhar firme. E do outro lado é o inimigo, querendo jogar uma dúvida, uma desconfiança, usa uma pessoa para lançar uma palavra e você já fica pensativo, já fica... Isso daí é um processo, meus irmãos. Isso às vezes acontece comigo. Mas ainda assim, quando isso acontece, eu corro para quem eu tenho me alimentado mais. Eu tenho me alimentado mais da palavra de Deus, mais da oração, mais da presença de Deus. Eu corro para lá. E todas essas coisas são dissipadas da minha mente e do meu coração. E eu já acordo no outro dia declarando a vitória, declarando a palavra, jogando por terra, sabe, aquele sentimento, aquela palavra maligna que foi lançada, e firmando a minha mente em confiança em Deus. É isso que essa palavra diz. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cuja mente é firme, porque ele confia em ti. E o outro versículo, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. O que é perpetuamente? Perpetuamente é para todo sempre. Então eu quero aqui declarar em nome de Jesus, diante de Deus, diante da terra, e vocês como testemunhas, que a minha confiança em Deus está perpetuamente nele, na sua palavra. E a cada dia eu vou declarar cada vez mais a sua palavra. E a sua palavra, fiel e verdadeira, ela vai se cumprir. E todos verão que o Senhor é Deus na minha vida, assim como todos verão que o Senhor é Deus na sua vida. Amém? Vamos exercitar nossa confiança no Pai, porque é nisto que repousa a nossa salvação. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por essa manhã, por essa palavra preciosa. Queremos colocar o nosso coração humano diante do Senhor, o nosso coração que muitas vezes é falho, Senhor. Muitas vezes, Senhor, surgem dúvidas, surgem, Senhor, meu Deus, medo, surgem, Senhor, palavras, Senhor, que nos desanimam, Senhor, situações que nos desanimam, mas nós queremos lançar por terra, Senhor, queremos colocar os pés da cruz todos esses sentimentos e palavras, Pai, e queremos afirmar sobre o nosso coração, Pai, a confiança no Senhor, a confiança na Tua palavra, a confiança no Teu poder, crendo, Senhor, meu Deus, que o Senhor vai selar nessa manhã a minha mente, Senhor, e a mente de cada um dos meus irmãos, Senhor, com a paz. Porque aqui diz que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente é firme, porque confia em Ti. Então sela com a Tua paz. Colossenses 3,15 diz, Senhor, na Tua palavra, que a paz do Senhor é o árbitro do nosso coração, que nessa manhã a Tua paz venha selar o nosso coração, venha selar a nossa mente, Pai, na confiança do Senhor. Senhor, eu declaro que eu confio em Ti e creio que cada um dos meus irmãos também confia em Ti, Senhor. Por isso, nessa manhã, Senhor, sela o nosso coração com essa paz que excede todo entendimento. E por ela nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz e um bom dia, amados.